que você tem feito com o que Deus tem te entregado? Já pensou em experimentar a alegria que Deus tem para você e abençoar os outros? Mover-se do egoísmo para a generosidade é a chave para viver uma vida abençoada. Porém, é necessário primeiro aprender como ser um mordomo fiel. Desejando algo mais do que orçamento, experimente a felicidade e a alegria que resultam de uma vida cheia de bênçãos. Envolva-se participando de uma célula, lendo o livro e realizando as ações e jejuns semanais. Aproveite também para baixar o aplicativo da Igreja da Cidade e acompanhar essa mensagem através do esboço. Generoso e bom mordomo. Você está preparado para viver uma vida mais que abençoada, livre da pressão das dívidas? Vamos juntos, com alegria e fé, receber a palavra de Deus. Bem-vindo, vamos juntos à segunda mensagem da série Vida Mais Que Abençoada. Estamos na nossa quaresma do ano de 2021, ano de avivamento. E Deus deseja que todos nós tenhamos uma vida de bons mordomos, para que celebremos o que Ele já nos confiou, mas com fé possamos então recebermos a graça dEle de recebermos mais, para podermos receber, celebrar e repartir. Bem-vindo então conosco aonde você estiver. 40 dias de uma vida mais que abençoada. Hoje vamos à mensagem mais do que orçamento. Eu tenho certeza que você talvez hoje não tenha até aqui entendido plenamente, olhando de forma integral, os benefícios que um bom planejamento e um bom orçamento podem trazer para as nossas vidas e para termos com isso, então, melhor rendimento. Na semana passada vimos menor estresse e mais impacto. E hoje, então, vamos ver sobre mais que orçamento. Há um provérbio popular da antiguidade que diz assim: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. E o que doei, eu tenho. Então, claro, esse texto está nos colocando aqui, não é que você vai doar tudo que você tem, mas você tem que entender que esses princípios falam de sabedoria, que a vida não é só sobre receber, mas a vida é sobre receber, celebrar e repartir. E se você olha para o passado e vê, se você nunca doou nada, você não tem. Porque quando a gente entende a vida de bom mordomo, é a vida que recebe, que potencializa e que tem a generosidade para repartir. E com isso, você olha para trás e vê um legado de testemunhos de pessoas, de vidas, de instituições que você pôde investir com o seu recurso e doar para potencializar. Então, guarde esse pensamento, princípios de sabedoria para a sua vida. E aí você vive para além de si mesmo, você vive porque entende que a vida na terra é uma vida missional, é uma vida que tem uma vocação, temos um sentido e um propósito. Então não é sobre eu, é sobre Deus e sobre o próximo. Dentro desse princípio, quero ainda reafirmar aqui a introdução, uma vida abençoada é sobre fidelidade e generosidade. Aprendemos sobre dar a parte de Deus. Essa é a primeira chave da vida abençoada. Por quê? Você nunca poderá dar mais do que Deus te deu. A chave, então, é a vida abençoada é entregar para Deus com fidelidade. Como aprendemos no livro sagrado da Bíblia, no livro do Gênesis, em capítulo 14, verso 20, e Abraão deu o dízimo de tudo. Portanto, o dízimo é antes mesmo da lei. Entender a vida abençoada, que tudo pertence ao Senhor, é devolver com fidelidade a parte dele, como Abraão entendeu. Antes dele receber o nome de Abraão, ele já era um homem de Deus, que confiava e andava com Deus, e ao colher, deu o dízimo de tudo, bem antes da lei mosaica. Depois, então, passamos a entender com mais detalhes a bênção
da fidelidade na entrega do que Deus me deu. E a vida mais que abençoada, qual é a chave? Aprendemos sobre boa mordomia, sobre administrar bem a parte de Deus e confiar que Ele vai um dia pedir conta da minha boa mordomia. Mateus capítulo 25, 23, e vai ser o texto base da mensagem de hoje, a parábola dos talentos. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Vem e participe com alegria do teu Senhor. Então a chave 2 da vida mais que abençoada é administrar para Deus com sabedoria, como aconteceu no caso na história de José. Gênesis 39:4, José achou graça em seus olhos e servia a ele, e pôs a casa dele a sua mordomia e entregou na sua mão tudo o que possuía. O texto fala da entrega de Potifar, a administração geral da sua casa, aos cuidados do sábio mordomo José. E é isso que Deus quer de nós. José foi um escravo fiel, foi um servo fiel, foi um administrador residencial, um zelador fiel, e por isso se tornou um governador fiel. Ele foi multiplicando na boa mordomia o que tinha nas suas mãos. O exemplo de José é que ele não era um reclamão, e o Senhor foi dando para ele mais, e da prisão ao palácio era o mesmo José, temente a Deus e bom mordomo do que ele possuía. Então, esta é a chave, entender que você precisa administrar bem aquilo que Deus colocou em suas mãos. A vida mais que abençoada sustenta sobre duas pernas: a fidelidade que devolve para Deus e a sabedoria que administra para Deus. Então, lembre-se das duas pernas. A primeira perna, vida abençoada, eu entrego com fidelidade para Deus, a parte que é de Deus. E a segunda perna, eu administro com sabedoria o que é de Deus, mas Ele me confiou em matéria de tempo, de dinheiro, de influência, de recursos gerais para a vida e para a vida profissional. E citando um bom exemplo disso, convido meus filhos espirituais, Marcelo e Tati, para abençoar a sua vida com um testemunho de uma vida mais que abençoada. Oi, eu sou o Marcelo. Olá, eu sou a Tatiana. Somos parte da família Igreja da Cidade há 18 anos e aqui nós temos aprendido sobre os valores do reino, sobre como ser bons mordomos dos recursos e das oportunidades que Deus nos dá no dia a dia. Somos gratos a Deus por fazer parte da família IC e por aprender sobre os assuntos de todas as áreas da nossa vida. E a gente quer destacar duas ocasiões que foram muito marcantes para a nossa família. A primeira, gente, foi no Retiro Homens de Honra em 2016. O retiro por si só já é maravilhoso, né? Mas ele aconteceu 3 meses depois da morte do meu pai, né? O pai morreu em setembro, em novembro eu estava ali no retiro. E ali, além de todas as ministrações, eu recebi palavras que foram muito fortes ali, falando sobre algo que Deus tinha depositado na minha vida, sobre ser um bom administrador, sobre ser um José do Egito no mundo atual, né? E eu falei, nossa Senhor, que grande isso, né? Eu tomei uma decisão naquele retiro, eu saí dali e falei, cara, eu vou ser esse José do Egito, eu vou administrar bem minhas coisas. No mês seguinte, a gente começou um negócio, que foi uma escola de inglês online, a Overseas Inglês, que a cada ano ela só dobrou o faturamento dela, né, o número de alunos, e fruto desse acampamento, desse retiro. Isso. E o segundo evento que a gente queria destacar foi em 2018, com a campanha Uma Vida Abençoada. Nós já éramos dizimistas e ofertantes, mas com essa campanha nós entendemos a importância de primeiro devolver o dízimo. E o quanto isso é importante para abençoar os 90% que Deus confia a nós. E temos sido muito abençoados, né? Deus tem nos surpreendido com os nossos recursos. Em 2020, o ano da pandemia, a gente começou o ano pensando, puxa, o que vai ser da nossa escola, né? Será que os nossos alunos vão todos cancelar? E muito pelo contrário, a gente viu Deus sendo fiel,
A escola mais uma vez dobrou, mesmo em ano de pandemia. E a nossa família, eu e a Tati, nossos filhos, nós somos testemunhas do quanto é bom, quanto compensa ser fiel na igreja, ser fiel nos dízimos e nas ofertas e participar da obra de Deus com alegria em todas as coisas, né? Servindo e ofertando. A gente está firme nessa campanha, Uma Vida Mais Que Abençoada, mais uma vez, na célula, nas celebrações, na leitura do livro. A gente convida você também a se engajar e participar nesses 3 formatos. E o melhor de Deus está por vir. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Isso aí, entendeu? Você quer ter testemunho para contar sobre generosidade, sobre prosperidade? Entenda o que é ter uma vida abençoada e uma vida mais que abençoada. Obrigado, queridos Marcelo e Tati. Entendendo isso, você entra num novo nível de vida e menos estresse e mais impacto. E entender sobre a questão de orçamento, você precisa entender que isso não é um fardo, é um peso, mas sim uma oportunidade de crescimento. Você não é o dono de nada, você é administrador. E nenhum administrador vai fazer um bom trabalho se ele não tiver um bom planejamento e um bom orçamento. Às vezes, percebo, aqui na igreja acompanhamos bem de perto o Ministério Marketplace, Vida, Negócio e Propósito, e essa campanha também está sendo realizada nas reuniões presenciais. Semana passada estive ministrando a primeira parte no encontro com eles, e com o tema Você Limitada. Eu não tenho hoje essa mensagem gravada em vídeo, mas ela tem áudio. Você pode entrar nas redes sociais e no canal do Marketplace, você pode ouvir e vai edificar muito a sua vida. No passado, alguns empresários, eles falavam assim, empresários cristãos, Deus é o meu sócio e Ele é o majoritário. E falava-se isso com uma certa alegria. Eu acompanhei isso, num tempo que não se falava e depois passou a se falar. E eu até concordei na época com pessoas que falaram assim, Deus é o meu sócio e Ele é o meu sócio majoritário. Eu tenho a menor parte e Ele é a maior parte. Parecia legal, né? Mas observando agora direitinho e tendo mais maturidade e entendendo com profundidade a questão da vida abençoada, da vida mais que abençoada, isso chega a soar ridículo. Confesso para vocês, sabe por quê? Deus não quer ser sócio de ninguém e Ele não é sócio de ninguém. Simplesmente por quê? Porque Deus é o dono. Ele é o dono da minha vida. Como é que Ele vai querer ser meu sócio, seja com parte maior ou menor? Ele é o dono da minha vida, Ele é dono do meu ministério, Ele é dono da minha empresa, Ele é dono do meu coração, Ele é dono do meu casamento. Então, o bom mordomo entende que ele não é dono, ele é gerente, ele é administrador, ele é mordomo, ele é zelador. Então, se isto serve para você em algum tempo, você que é empresário e disse na sua empresa que Deus é o seu sócio, vai lá e mude. Chegue lá e diz, olha, Deus não é meu sócio. Mudou. Deus é o meu dono, portanto, essa empresa é dele e eu sou apenas o mordomo, o gerente, e vou prestar conta a ele. Esse é o sentido bíblico do que de fato é. Entregue a Deus, de fato, o que é dele, que é a sua vida e, consequentemente, os seus negócios. É como na entrega de Abraão com Isaac. Deus não estava interessado em Isaac, Deus estava interessado em Abraão. Deus não queria um sacrifício humano, Deus queria a entrega da adoração de Abraão. Deus queria o coração de Abraão. Deus não está interessado na sua empresa, no seu dinheiro, no seu tempo, no seu voluntariado. Deus está interessado em você, porque você é a obra-prima da criação dele. No Salmo 8 foi dito que pouco abaixo dos anjos, Deus me fez e Deus fez você. Então Deus não é sócio nosso, Deus é o nosso dono. E entender isso muda tudo. E há toda uma dimensão de ser bom mordomo, bom administrador, porque é a Ele que prestaremos conta do que Ele nos confiou. E dentro desse sentido, quero chamar a sua atenção para a mensagem central de hoje, mais do que orçamento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, 14 a 30, seja online,
com a sua Bíblia aí eletrônica, no seu smartphone ou no seu tablet, ou a sua Bíblia de papel. Abra, eu sei que você já leu esse texto. Mateus nos conta algumas das parábolas de Jesus, a maioria das parábolas de Jesus estão em Lucas, mas aqui no Evangelho de Mateus nós temos a maior e mais detalhada parábola, história que Jesus contou. Está em Mateus 25, 14 e 30. Olha que coisa interessante. A mais extensa parábola de Jesus, mais detalhada, que Jesus nos contou, é sobre administração, é sobre boa mordomia. Isso quer dizer bastante. Então, boa mordomia, administração de recursos é um assunto espiritual. Até porque, se você tiver problemas com isso, você vai ter problemas posteriormente no seu casamento, na sua saúde, nos seus relacionamentos. Então, a boa mordomia, inclusive, é uma prevenção para futuros problemas emocionais, psíquicos e relacionais. Jesus, então, traz esse assunto para todos os discípulos e para todos que o ouviam em forma de parábolas, para que eles pudessem entender e absorver os princípios de forma muito precisa. A parábola dos talentos não aparece a palavra mordomo ou mordomia, mas em todos os versículos, do verso 14 ao verso 30, o sentido da mordomia, os princípios estão expostos de forma muito clara e muito direta. Então eu convido você a ler com calma todo o texto de Mateus capítulo 25, de 14 a 30, toda a parábola. Aqui eu não vou ler tudo com você, nós vamos destacando por partes. Em Mateus 25, 14 diz: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou seus bens. Isso é uma declaração de mordomia. O Senhor Jesus então conta que um proprietário chama os seus administradores e antes de sair para a viagem, entrega para eles dinheiro para que eles possam administrar. E aqui nos fala o sentido real do que é boa mordomia. Robert Morris disse: mordomia é viver com um reconhecimento no coração de que seu dinheiro, seus bens, seu corpo e sua influência não lhe pertence. Então, Deus não é seu sócio, não é seu empregado, Ele é o seu dono. E tudo que você tem é dele. Muitas vezes, pessoas que acabam enriquecendo ficam muito donos de si. Você não pode pensar assim se você quer ser um mordomo fiel. Muitas vezes, alguns empresários bem-sucedidos ou pessoas que souberam aplicar muito bem os recursos, acabam se iludindo achando que são donos demais de si e dos seus recursos. E se esquecem que carros blindados não seguem carros fúnebres. O que temos aqui é para ser administrado bem aqui, porque prestaremos contas aqui do que o Senhor nos deu em nossas vidas. Então, não seja dono, mas seja bom mordomo, bom administrador, porque assim você nem vai desperdiçar e nem vai entesourar, mas vai administrar com sabedoria. Então mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus 25, na parábola dos talentos, e vamos extrair daí princípios poderosos, coisas riquíssimas que Jesus nos contou, e dentro do contexto desta campanha, podem enriquecer a sua vida, fazer com que você prospere abundantemente. Quero chamar o testemunho de um filho espiritual muito amado, o pastor Felipe Santos, casado com a Tati Santos, pastor da nossa igreja da cidade em São Paulo. Ele também é um empreendedor e um homem que tem, de fato, vivido uma vida com bons princípios de mordomia. Conheço o Felipe em fase diferente da sua vida. Solteiro e casado, antes de ser pastor e compastor, antes de ser um empreendedor e sendo um pastor empreendedor. E eu tenho visto o quanto ele tem prosperado. E a sua vida tem sido um exemplo de cuidado e de zelo. E não tem mudado por fora os princípios e essências que ele tem como filho desta casa e como um bom administrador do que o Senhor tem conferido. Vejo na vida dele um exemplo de receber uma pequena parte e ir prosperando devido à sabedoria e atitude na condução da aplicação do que o Senhor tem lhe confiado. Assista com a gente.
Olá, meu nome é Felipe Santos. Eu queria falar um pouco mais com você sobre orçamento. É possível a gente resolver esse assunto de maneira saudável? Billy Graham foi quem disse que se tivermos um controle saudável da nossa vida financeira, conseguiremos lidar bem com as outras áreas da nossa vida também. E é interessante que quando a gente fala sobre orçamento, a gente pensa em controle, mas eu gostaria de te expor um princípio maior do que o controle, o princípio da visualização. Um bom orçamento te permite visualização. Como vamos conseguir conduzir a nossa vida financeira sem visualização? Não faria sentido, não é mesmo? Então, não pense sobre restrição, pense sobre realidade. Você não pode ter vergonha da sua realidade. Você tem que ter sinceridade quanto a ela. Porque sim, queremos enxugar, otimizar, para daí então expandirmos. Um bom orçamento aponta para a real oportunidade de expansão. Não conseguiremos expandir sem um bom orçamento. Então, nos tempos em que vivemos, temos muitas ferramentas, opções para otimizarmos e enxugarmos. Conceito tal como o da questão da posse versus o acesso, por exemplo. Posse versus acesso. Estávamos muito acostumados a ter, comprar, tudo era propriedade, mas hoje temos a questão do acesso, que pode otimizar e enxugar o seu orçamento. Quanto a transporte, estadia, facilidades de ferramentas de trabalho, sejam elas tangíveis ou intangíveis. Então, eu gostaria de te encorajar para um bom orçamento como uma plataforma para produzir riqueza. A Bíblia diz em Deuteronômio 8:18, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá poder para produzir riqueza. O orçamento não é a chave apenas para economizar, mas é a base para poder construir algo grande, exponencial e que vem da parte de Deus. Enxugar, otimizar, para daí então expandir. Não é sobre restrição e controle, é sobre visualização e liberdade. Que Deus te abençoe com sabedoria para ter um orçamento ao seu favor. Não um orçamento que vai te governar, mas você que vai governar com um bom orçamento. Deus abençoe. Falou tudo, entendeu? Então, na perspectiva de uma vida mais que abençoada, orçamento não é para trazer um peso para você e nem tolir a sua liberdade, mas para ser uma ferramenta para você olhar o todo, olhar o futuro e expandir o que você tem em suas mãos. Muito obrigado, querido Felipe. Dica que vale ouro para a sua vida. Tudo depende de como você vê. A Bíblia, a fé cristã, Jesus, nunca nos quer limitar. Jesus e Deus, na sua palavra, nos quer expandir, nos quer fazer olhar o todo e adiante e nos prevenir de problemas com efeitos colaterais da má administração do dinheiro e do recurso. Se você já faliu, você sabe o quanto isso te feriu e trouxe efeitos colaterais para a sua vida. Se você construiu sem planejamento, sabe o quanto que isso trouxe problemas colaterais para a sua vida. Então, agora é hora de virar a página e, com certeza, ser mais que abençoado com um bom orçamento. Mas ver a vida muito mais do que o orçamento. Quero trazer para você agora 4 princípios que, dentro dessa perspectiva, o orçamento e o planejamento não vão limitar você e nem ser um empecilho para a sua vida, mas sim ser um meio, uma ferramenta, um instrumento para potencializar, para ser uma catapulta para a sua vida. Então, você já tem um orçamento? Você já tem conversado com a sua família sobre isso? Nesta semana, queremos desafiar você a reunir sua família. Nós temos o site da campanha que tem um modelo de orçamento para ajudar você. Quero dar 4 exemplos bíblicos sobre os benefícios
de ter um orçamento. O orçamento ajuda a ser honrado e não humilhado. Em Lucas 14, 28 a 30, qual de vocês, se quiser construir uma torre, disse Jesus, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, com certeza, Deus não quer você ridicularizado, envergonhado, mas quer você honrado. E para isso você precisa planejar primeiro e construir depois, para você não pagar depois o que poderia pagar com antecedência. Toda obra não concluída no prazo, ela gera desperdício e pode ficar perigosa, seja de uma casa, uma empresa ou uma obra pública. O nosso país, infelizmente, tem um histórico de obras públicas não concluída e isso gera muito problema para os cofres públicos e para as pessoas envolvidas com o seu emprego e gera muitas vezes um lugar de risco para a população. Então, isso aqui é algo espiritual. Jesus está nos ensinando que temos que planejar primeiro para ter realmente condições de ter uma boa execução e finalizar a obra. Isso vale para a sua vida pessoal e profissional. Segunda verdade, o orçamento economiza e não desperdiça. Mateus 15, 37, todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos de pedaços que sobraram. Então a boa mordomia também não nos permite desperdiçar. Você passa a ser zeloso para que você tire bom proveito do que sobrou, porque o que está sobrando hoje pode faltar amanhã. Não tem nada a ver com avareza. Fartura e generosidade à mesa também nos deve levar a sermos previdentes, saudáveis e guardarmos para o dia de amanhã. O nosso modelo não é da cigarra que vive inconsequente o dia de hoje, mas da formiga que trabalha a zela e guarda. Assim diz o Salmo, provérbio, Salomão dizendo que vai ter com a formiga ao preguiçoso, no sentido que temos que aprender com a natureza que Deus criou também. Um outro princípio, o orçamento ajuda a ser sábio e previdente. Deuteronômio 22, 8, olha o que a lei de Moisés nos diz. Quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. De novo, você precisa ser sábio e previdente, e não ser irresponsável. E amanhã alguém venha sofrer uma queda, amanhã alguém venha morrer, culpa da sua falta de planejamento, com obra inacabada. Se você vai usar o terraço, ele tem que ter um parapeito. Pense bem, tem pessoas que economizam, fazem uma casa de 2 pisos, não colocam um corrimão na escada e compram uma TV grande. Amanhã, uma criança cai da escada, o que você vai fazer com a TV grande? Então, ao definir um orçamento, um planejamento, você elege prioridades. E isso com responsabilidades. Isso é espiritual e Deus está dizendo no Velho e no Novo Testamento para abençoar você, para que você tenha uma vida mais que abençoada. E quarto, anote aí, orçamento e planejamento evitam problemas judiciais. Provérbios 22, 26. Não esteja entre os que comprometem, que ficam por fiadores de dívida. O organizado, ele é uma pessoa sábia. Talvez alguém te pede para ser fiador. Dê uma oferta para essa pessoa, ore por essa pessoa, mas não deixe ela presa a você ou você presa a ela. Isso é algo que um bom mordomo tem que fazer. Nunca empreste o seu cartão de crédito para ninguém. Nunca empreste o seu nome para que alguém compre. Porque a pessoa tem uma realidade hoje e amanhã pode ser uma pessoa boa, que mude a realidade e você venha a ter problemas até relacionais frutos dessa má administração. A Bíblia nos ensina previamente isso, provérbio de sabedoria, para que a gente não venha se enrolar com as coisas desse mundo e ter problemas amanhã nesta área. Talvez a coisa mais espiritual e bíblica que eu possa te dizer neste dia sobre administração não é orar e ungir você e dar uma palavra profética, mas é falar, faça um planejamento, faça um orçamento antes de começar. Isto vai ajudar você, vai empoderar você a não ter uma vida presa, uma vida com fardo, uma vida de obra inacabada, uma vida de tarefas inconclusas. No livro
mais que abençoado, que você vai estar lendo, no capítulo 3, das páginas 27 a 29, tem uma história muito interessante e que para mim faz todo sentido. Robert Morris diz que quando ele foi recém-casado, ele foi estar numa casa emprestada por alguém. Ele achou meio estranho, não vou dar spoiler para o final do que ele fala, é muito interessante, vale a pena ler, mas ele diz sobre o zelo de estar usando uma casa emprestada. E é assim que é a nossa vida. Você não tem um zelo com aquilo que lhe emprestam, pelo menos deveria ter. Se você pega um livro emprestado, eu fico muito triste se eu empresto um livro e uma pessoa me devolve ele sem capa, todo detonado. Então, quando a gente recebe, a gente zela, não, esse livro aqui foi me emprestado, eu vou ler, vou tirar o melhor do conteúdo dele, mas eu vou entregar ele igual. Assim é um vinil. Já pensou? Eu te empresto um vinil lá da coleção antiga e você devolve ele todo arranhado. Isso não é boa mordomia. A sua vida, o seu negócio, a sua profissão, a sua carreira não é seu. Deus te emprestou, você é um servo, você vai voltar para dar conta daquilo que Deus te emprestou. Então você tem que zelar com muito cuidado, porque você vai ter que devolver para o Senhor. Então essa experiência dele, lá em casa, a Leila é muito criteriosa com isso. Se você um dia emprestar um negócio para a Leila, ela vai ter dificuldade de pegar emprestado, ela tem muita dificuldade com isso, mas se isso acontecer, eu sou testemunha, casado com ela já há 28 anos, há 26 anos, que eu sei que ela é ótima, boa mordoma de cuidar das coisas que lhe são confiadas. Ela entrega melhor do que, de fato, ela pegou. Você pode ter certeza, ela vai desfrutar, mas vai entregar melhor para você. Seja bom mordomo. E vamos pegar de coisas e aplicar isso à vida, para que você possa honrar a Deus com o que Ele te confiou e te entregou. Então, esses 4 princípios, faça um planejamento e você vai ver a bênção que isso vai gerar na sua vida. Deus não quer limitar você, Ele quer potencializar, Ele quer dar um quadro geral para o futuro, para você cumprir o destino profético que Ele tem para a sua vida. Robert Morris diz, a abundância pode ser um teste de caráter ainda mais duro do que a pobreza. Por quê? Quando eu não tenho, não posso ser avaliado sobre administrar bem, mas quando eu tenho sim uma oportunidade de avaliar o meu caráter, porque propriedade tem tudo a ver também com responsabilidade e fidelidade. A parábola dos talentos, que você tem a sua Bíblia aberta em Mateus 25, ela é uma parábola muito rica e muito oportuna. Não é talento aqui sobre tocar, pintar ou cantar, não é sobre habilidade. Mas talento aqui era uma medida de peso, uma unidade de peso. Talento já era usado pelos assírios, uma forma de medir muito antiga, e que também foi aderida pelos romanos. Um talento romano pesava 32 quilos e 300 gramas. O judeu chamava de quicar. E imagine você ganhar 1 talento, já era muita coisa, quanto mais 2, quanto mais 3. 1 talento era 1000 denários de prata, isto é, se a diária de um trabalhador era 1 denário, então 10.000 denários equivalia então a 20 anos de trabalho. Era uma unidade muito valorosa. Então, até o que Jesus deu 1, era muito. Para você ter uma noção, como que o império valorizava o uso do talento, Júlia César, filha de Júlio César, quando casou com Pompeu, o seu pai recebeu 10 toneladas de talento de ouro. Imagina a fortuna. E quando Jesus então conta essa parábola e diz que um trabalhador, um servo recebeu 1 talento de prata, quer dizer, recebeu 32 quilos, era muito dinheiro. Sabe para quê? Para dizer a você que você tem valor, e muito valor. Um recebeu 5, 2 e 1. E interessante, o texto diz que cada um recebeu conforme a sua capacidade de administrar. Veja comigo aí na sua Bíblia, no verso 14 de Mateus 25. E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou a eles seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, 1, e ao outro
de acordo com a sua capacidade de administrar, e em seguida partiu em viagem. Deixa a sua Bíblia aberta e daqui vamos tirar 6 princípios para a sua vida, para que você entenda que tudo que você produz veio em última instância do Senhor. É Ele que deu a matéria-prima de fazer com que isso chegasse às suas mãos. E você, com a sabedoria do céu na terra, multiplicou, como está em Deuteronômio 8:18. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, Deus não é patrocinador da sua miséria, Ele não quer que você viva de forma de mendigância, Ele quer que você viva com mordomia e sabedoria, nem no luxo, que fala muitas vezes de desperdício, e nem na vida de miséria, que fala muitas vezes da vida de insatisfação e uma vida sem a condição de reconhecer que tudo vem do Senhor. Toda a riqueza é Deus que dá, não é uma questão de miséria. Deus é o dono de tudo e Ele requer de nós boa mordomia. Então, não veja o dinheiro e a riqueza como algo pecaminoso. O pecado, sim, mamon é pecaminoso, mas o que Deus te deu com trabalho, com dignidade, com a sabedoria de você multiplicar ao longo dos anos, isso é bênção do Senhor sobre a sua vida. E Ele quer que você prospere, para que você receba, celebre e multiplique, abençoando mais pessoas. Anote aí então, para que você veja esse assunto bíblico e espiritual como mais do que orçamento. Celebre o que Deus lhe confiou. Não fique invejando o que o outro tem, mas celebre o que você recebeu do Senhor. Verso 14 e 15, e será como um homem que ao sair de viagem o Senhor chamou e confiou, e deu 5, 2 e 1. Agora veja bem, conforme a capacidade de cada um. A cada um Ele dá conforme a capacidade. Gente, tudo precisa respeitar o limite da capacidade. Um avião que carrega mais peso do que lhe é permitido, ele pode gastar muito mais combustível, ter problemas mecânicos e até cair. Um navio pode afundar com excesso de peso. Um carro, um caminhão pode ter problema mecânico e pode danificar a estrada. Então, tudo tem que ter o equilíbrio. Talvez você esteja olhando que o outro tem mais e você tem menos, e você fica com inveja, isso é pecado. Mas, para algumas pessoas, tudo que ela não pode ter é mais, porque ela pode se perder com isso. E Deus quer você, quer proteger você. Então Ele dá, como Jesus ensinou na parábola dos talentos, conforme a capacidade que cada um tem de aguentar aquela responsabilidade, aquela pressão. Deus quer sempre o melhor. Dê conta do que você tem hoje. E amanhã Deus vai poder dar mais para você, como um mordomo que soube administrar bem o que você tem em suas mãos. O que você tem hoje nas suas mãos? Deus quer potencializar. Segundo, para que você tenha mais do que um orçamento, procure investir para multiplicar seus recursos. Verso 16, o que havia recebido 5 talentos, imediatamente, veja bem, aplicou para ganhar e ganhou mais 5. Ele dobrou na aplicação. O que também ganhou 2, também dobrou. O que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mateus 25, 16. Então, Jesus está dizendo aí em Mateus 25, 16, 17, que os 2 foram sábios. Ganhou 5, ganhou 2 e multiplicaram, porque não desperdiçaram, souberam fazer uma boa leitura do momento e aplicaram bem os seus recursos. Nesta série, nós também vamos ajudar você, fique ligado na campanha, nós vamos falar sobre mercado imobiliário, mercado de criptomoedas, mercado de ações, aplicações de forma geral, de como você fazer o seu dinheiro aumentar e não diminuir. Mas não fique aí de uma maneira exposta ao léu de pessoas que podem ter conversa boa, oferecendo para você 5% de alguma aplicação, e você pegue todo o dinheiro da sua família, da sua economia, e fique seduzido por mamon, e ache que dinheiro dá em árvore, e entregue na mão de pessoas aventureiras, vendedores de sonhos, que prometem o que não podem entregar.
Terceiro, para que você tenha mais do que orçamento, nunca enterre os seus talentos. Verso 18, mas o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Naquele tempo não tinham bancos onde as pessoas podiam colocar joias preciosas e também os seus recursos, seus talentos. Então, era comum pessoas esconderem tesouros. Até hoje, na Europa, na Escandinávia, se acham tesouros que foram escondidos, porque a pessoa tinha medo de alguém roubar e ia lá, fazia uma cova e escondia. E muitas vezes morria sem falar para ninguém e esse tesouro ficava para sempre escondido. Jesus não quer que você faça isso com o que você recebeu. Nunca enterre os seus talentos, aquilo que você recebeu do Senhor. Quarto, para que você tenha mais do que um orçamento a fazer, preste contas de tudo que você recebeu para administrar. Versos 19 a 20. Depois de muito tempo, o Senhor voltou. Aqui tem um princípio muito importante. Depois de muito tempo. Jesus estava falando ali também de escatologia. Ele nos deu a vida e depois de muito tempo, Ele vai voltar na terra para prestar conta, que cada um tem que prestar conta a Ele. Nós estamos com 21 séculos do cristianismo. Jesus pode voltar esse ano, ano que vem ou no século seguinte, não sabemos. Pode demorar muito tempo, como Ele falou. Mas Ele vai voltar e o servo fiel tem que estar pronto para realmente entregar, que a igreja do Senhor Jesus, vai começar aqui da igreja da cidade em São José, de cada igreja da cidade, da rede de igreja da cidade, das igrejas da rede Inspire, da sua igreja, possamos ser noivas que estão prontas, esperando, independente do tempo, pode ser muito tempo, para prestar contas com boa mordomia. Hoje, domingo, está sendo enterrado um pastor que foi meu pastor na adolescência, pastor Paulo de Souza Nunes. Eu vi esse homem vivendo a sua vida com muita mordomia do que Deus tinha lhe dado. Ele não tinha carro, ele chegou a pastorear 6 igrejas simultaneamente na Serra Macaense. E sempre fazendo com muita boa mordomia. Um homem que recebia o que lhe era confiado. As igrejas pagavam muito menos do que ele merecia, porém, ele era fiel. E ele foi um mentor, um pai espiritual meu na minha adolescência. E muito do depósito dele que eu aprendi foi me moldando. Ele fazia mentoria comigo num tempo que a gente não falava sobre mentoria. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver uma foto com ele lá comigo, e ele carregando uma foto de uma charrete. Quantas vezes eu andei com ele naquela charrete e aprendendo lições de vida. Um mentor, um pai espiritual que muito me ensinou. Eu com certeza, hoje, vivo desse legado. Ele não tinha dinheiro para dar para os seus discípulos, mas ele tinha princípios de vida. Às vezes as pessoas veem como que nós estamos hoje desfrutando do que Deus tem nos dado ao longo dos anos. Tenho 50 anos, 28 anos de casado, 4 filhos biológicos, um ministério crescente que saiu de 600 membros para 20 mil membros, uma igreja que multiplicou ministérios, células, saindo de uma célula para quase 1.300 células, uma organização para mais de 15. Sou um pastor, sou um empreendedor social, mas eu não posso esquecer do legado, do depósito que me foi feito. Eu não sei fazer de outra forma. Eu não sei fazer de forma desonesta. Eu não sei fazer de forma leviana. Porque aprendi na Bíblia, aprendi com minha mãe, aprendi com meus pastores e pais espirituais, que só tem um jeito de fazer certo, sendo bom mordomo com aquilo que Deus nos dá. Ser fiel sobre o pouco e sobre muito te colocarei. Entenda que hoje você vai ver muita gente na sociedade querendo enriquecer rapidamente, prosperar rapidamente. Isso não existe na vida de um profissional, na vida de um ministro, na vida de um servo. Você precisa ser fiel com o que Deus te confiou e amanhã, sobre muito, Ele vai te colocar. Preste conta do que o Senhor te deu. Todos somos administradores. A grande questão é só se seremos bons ou maus administradores. Quinto, invista para construir e multiplicar além de aplicar. Versos 26 e 27, o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você também ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, recebesse de volta, pelo menos com juros. Então, o que ele está dizendo? É melhor aplicar do que perder tudo. Mas existe algo maior. Você pode fazer render mais do que juros. Você pode pegar parte do seu dinheiro e aplicar
para gerar emprego, gerar trabalho, gerar renda, gerar dignidade, gerar então empreendedorismo e abençoar a sociedade. Aqui na igreja tem vários jovens desenvolvendo startups. Procura conversar aqui com o pastor Marcos Madaleno, com o Alan Portes, com empresários do Marketplace que estão ajudando jovens a empreender o seu negócio, e você pode com isso fazer algum aporte, abençoá-lo na sociedade, fazer aporte para que ele possa então amanhã desfrutar de um crescimento, e você vai ser tão abençoado de ver que o que Deus te confiou, você multiplicou investindo em novos negócios, em startups, potencializando essa nova geração. Então, isso é bênção de Deus, é multiplicar o que Ele colocou na sua mão. Então, há uma repreensão aqui, por quê? Porque o que recebeu ele enterrou, ele não multiplicou, ele nem aplicou no banco para gerar algum juro para algum investidor, banco no sentido de investidor que poderia dar o juro, mas ele enterrou, simplesmente enterrou. Então, foi um servo mau e fiel. E sexto e último, cuide para não deixar a oportunidade passar. Sabe por quê? Oportunidades passam. O que Deus lhe confiou, você não pode perder a oportunidade do seu talento ser desenvolvido. Versos 28 e 29, tirem o talento dele, entregue ao que tem 10. Lembra que ganhou 5? Ele fez 10. Então, quando o Senhor voltou e prestou a conta, quando ele só tinha um enterrado, o Senhor falou, tire dele e dá ao que tem 10. Pois a quem tem 10, mais será dado, e ao que tem grande quantidade, então esse será honrado, mas o que não tem, até o pouco lhe será tirado. Então, seja fiel. Quem for bom administrador, não vai perder, vai multiplicar e vai exponencializar. Alguém vai receber o que você está recusando. Então, guarde isso no seu coração. A vida, tudo que recebemos do grande doador é uma oportunidade, não de tomar, mas de cuidar, de administrar e de multiplicar. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que você tem feito da sua mordomia, querido que me acompanha agora? Esta palavra vale para a vida, vale para os negócios, princípios que podem mudar a sua vida para sempre. Eu estou persuadido por Deus que da mesma maneira que uma vida abençoada mudou a igreja com relação a devolvermos a parte do Senhor, isso é mordomia que abençoa para a vida eterna, administrar bem o que Deus deu aqui na terra, vai potencializar. Eu vou ver muitos testemunhos de membros desta igreja, de empresários desta igreja, de donas de casas desta igreja, de homens e mulheres que vão ver os seus recursos multiplicando e multiplicando, porque esta é a palavra do Senhor. Em Mateus 25 há uma palavra do Senhor que não voltará vazia, mas vai cumprir o que lhe apraz. Basta que a gente receba, que a gente obedeça, que a gente pague o preço de fazer como que Deus ensinou, que já deu certo. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida, seus negócios e tudo que você possui, minha irmã e meu irmão, em nome de Jesus. E você, quer ser um servo útil? Lance fora o servo inútil nas trevas, onde há choro e ranger de dente. Mateus 25:30. O Senhor nos dá tudo para prestarmos conta. Depois de muito tempo, o Senhor voltou para o acerto de contas. Mateus 25:19. Você quer ser bom mordomo da sua vida? Então começa por receber Jesus. Ele está à porta e bate. Quem ouvir e receber e abrir a porta, ele entrará e fará morada. Amém?